Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula número 8 do nosso curso Célula Movimento. O assunto de hoje é um assunto muito interessante, estamos falando de supervisão de célula, supervisor de célula, essa figura, né, baseada nesse livro, que é o de Joel Comiskey, né, seja um supervisor de célula eficaz. O curso todo, atualmente, ele é de 12 aulas, mas nós fizemos uma intensivão para vocês, que vai ficar dividido nesta aula de hoje, dando os machetes, né, as partes principais do conceito de supervisão, e na aula de segunda-feira iremos terminar com as funções do supervisor. Então, uma aula dupla, né, que vai abranger assuntos, né, variados. Vamos começar com a nossa Maurício, aula já? Maurício, deixa eu só, Diga, Maurício, querido. só explicar, porque nem todo mundo entende a nomenclatura, né? Então, o Mas vamos supervisor explicar na seria o aula hoje. líder dos líderes. O líder dos líderes é o, porque existem várias igrejas, existem vários nomes, né, para essa função. Sim, sim, Então, sim. o que vamos Eu iria explicar na trabalhar é a aula. função do líder dos líderes de grupo. Isso, beleza. Então, é uma figura intermédia entre as células, né, e o pastor da igreja, né? Vamos compartilhar nossa aula já. Essa é a nossa aula de hoje, né? E vamos começar logo, né? Isso. De acordo com a definição do Alan Corrick, que é o pastor da igreja Door of Hope, né? E Porta de Esperança, supervisão ungida é o elemento-chave na formação de células bem-sucedidas em uma igreja em célula, né? Então, vamos entender um pouco mais do cenário, né? Qual é o cenário atual hoje, né? As células ou grupos pequenos, elas têm se tornado o foco de muitas igrejas ao redor do mundo, porque o conceito de célula é um conceito simples, é um conceito duplicável, é um conceito em que as pessoas ficam próximas uma da outras, é fácil de comunhão. Os cristãos não precisam de usar táticas evangelísticas que ficam pressionando os não cristãos para se aproximar da igreja. É mais fácil convidar alguém para visitar uma célula na casa de um amigo do que convidar alguém, talvez, para um culto, um seminário, né? Então, assim, a célula hoje tem se tornado uma ferramenta poderosa, né? Permite a pessoas comuns de se aproximar da vontade de Deus, de se aproximar da igreja, conhecer Jesus e se tornar amanhã líderes, né? Pessoas em potencial que saibam gerenciar outras pessoas. Então, é quase que natural que muitos pastores e líderes de igreja aprendem que sobre a visão de célula como uma forma excelente, não só de ter uma membresia dividida em pequenas unidades que podem ser gerenciadas por líderes, mas também porque essas pequenas unidades, Porra, essas pequenas células, elas podem, ali é. é, elas podem é, ser multiplicadas, né? Então, não podemos alcançar, aumentar o número da membresia da igreja também através da célula. Podemos alcançar vidas, podemos alcançar os bairros, as pequenas famílias e fazer um trabalho no território que fica ao redor de cada igreja de uma forma mais capilar, de uma forma mais intensa, né? Essas igrejas, geralmente, criam, né, a célula, ou pequeno grupo de familiar, os nomes, né, são variados. E o foco dessas igrejas é de começar a treinar líderes que gerenciam as células, né? Esse é um cenário que acho que todo mundo aqui conhece. E uma vez que líderes são treinados, eles são liberados para liderar as suas células, né? Mas o que acontece? Muitas igrejas encontram um problema. Quando as células são muitas, quando as células não crescem, quando não tem um apoio mais próximo, mais consistente com os líderes de células, né?
essas técnicas, essas formas de gerenciamento de células, é, denunciam uma falta de uma figura, né? Essa figura é o supervisor de célula. Então, como diz aqui o nosso texto, extraído do livro que a gente citou no começo da nossa aula, ela sente falta de um supervisor qualificado, né? Ser uma supervisão sólida, ser uma supervisão consistente que consegue alcançar, cuidar, exortar os seus líderes de célula, a animação inicial das células, que pode ter sido o impulso de transformar a igreja em células, desaparece simplesmente, né? E, continuando aqui, líderes que estão animados com célula, como nós vimos na nossa aula passada, sobre esgotamento de líder, eles justamente ficam esgotados. Eles lamentam no que se envolveram num ministério muito exigente. Mas, na verdade, o que falta para esses líderes é o suporte, é o apoio constante, né? Então, sem supervisão, sem essa estrutura que hoje vamos começar a explicar, as células que eram saudáveis acabam morrendo, se estagnando, né, por falta de suporte aos líderes, né? David Shaw aqui deixa uma frase muito importante, ele é um fundador, é o pastor da maior igreja da história do cristianismo. Ele disse que a chave por trás do sistema de célula é o supervisor. Essa figura que hoje vamos destrinchar para vocês. Uma pesquisa sobre célula ao redor do mundo descobriu que a supervisão é o elemento-chave para conseguir sucesso duradouro nas células. De acordo com Jim Egli, pastor de liderança e missões da Vineyard Church em Urbana e autor do livro Melhorando as Dinâmicas da Célula, eles avaliaram 6 elementos da igreja na pesquisa para entender qual é a coisa mais importante, mais forte e que tem que ser mais consistente. Pois, pasme, mas a supervisão ultrapassou até mesmo treinamento e oração. Porque a supervisão é a forma organizada de estar ligado tanto com Deus, porque é muito baseado em oração, mas também a forma de cuidar pessoalmente de cada líder de célula, né? Aqui diz bem, nenhum líder de célula, não importa quão talentoso ele seja, ou ela seja, conseguirá liderar tão eficientemente sozinho, porque falta o suporte, que é o papel do supervisor, né? Então, isso é importante. É importante que as igrejas tenham essa visão um pouco maior, uma visão do alto, como eu chamo, que é uma visão que o supervisor tem, né? Mas então, o que é um supervisor de célula? Supervisor é alguém que, como vê na nossa imagem, vê de cima para baixo, ele vê a situação dos líderes de células, a ele confiados, interage com eles, tendo um cuidado, um discipulado, prestação de conta, apoio, exortação, oração, isso para gerar um relacionamento intenso que produz resultados e crescimento. Então, o supervisor de célula equipa os líderes de célula com ferramentas, conhecimento, oportunidade, dá treinamento, leva para seminário, aconselha livros, aconselha as pessoas que podem ajudá-los nas etapas da jornada, porque, como veremos na semana passada, supervisor não conhece tudo, mas eles têm contatos que podem auxiliar os seus líderes, né? Então, tudo o que eles podem fazer para ajudar o desenvolvimento dos líderes de célula para se tornarem mais eficientes. O supervisor encoraja, supre, desafia os líderes. Não é um mero ouvinte, é um gestor, mas não é um gestor como o mundo ou conhece os gestores de empresa. É um gestor das emoções, é um gestor da parte espiritual, emocional dos líderes. Então, ele ajuda eles a crescer e a se multiplicar. Por que supervisionar? Porque os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas que tem discernimento, e aqui vai o papel do supervisor, os traz à tona. Provérbios 25.
Assim como o líder de célula não deve ficar sozinho, também o supervisor não fica sozinho. À sua vez, o supervisor tem um cuidado pastoral maior, né? Ele ou ela é cuidado por outro líder. Pode ser outro supervisor, caso a supervisão seja muito grande, ou normalmente é um pastor, né? Embora algumas igrejas tenham uma nomenclatura diferente, de acordo com a denominação, tem algumas figuras intermédias, né? Algumas têm pastores de áreas, algumas têm pastor de congregação, como vamos ver mais na frente. Então, o conceito de supervisão é um conceito é, consolidado por algumas igrejas, é um conceito de sucesso, porque dá uma estruturação a mais às igrejas que são simplesmente igrejas em células, né? Então, aqui diz, como o livro nos traz, no nosso entendimento, que igrejas com célula bem-sucedida desenvolveram pessoas para cuidar tanto dos supervisores como dos líderes de célula, para que todas as pessoas da igreja, todos os membros da igreja sejam ligados, desde o pastor geral até o último membro da célula. Então, nesta corrente de bem, que vai do pastor da igreja até os supervisores, até chegar aos líderes e aos membros da célula, todos estão interligados através de um sistema que funciona e que cuida de cada pessoa. O que faz o supervisor de célula? Ele mantém o relacionamento diário com Deus, isso é imprescindível, e permite ao Espírito Santo operar por seu meio para abençoar seus líderes. Como veremos na próxima aula, o supervisor dedica muito tempo à oração. Ele ora para cada símbolo líder. Ele sabe cada líder, quais são as suas exigências, quais são as suas necessidades, quais são as suas fraquezas, né? Quais são as oportunidades que ele tem para crescer, para se desenvolver. Então, ele ora, ele intercede por eles, ele os sustenta, eu ensina, os exorta, os acompanha. Então, é mais do que um simples líder, se torna um amigo dessa jornada, um parceiro dessa jornada, né? Vamos fazer um exemplo de supervisor, talvez o primeiro supervisor da história, podemos citar tranquilamente o Espírito Santo. Diz em João 16:13 que ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E também esta parte, né, vou deixar para a próxima aula, porque tem tem um capítulo inteiro sobre o relacionamento do supervisor através da oração e do seu papel de intercessor para os seus liderados, né? E hoje vamos dar justamente só alguns toques, né, para nossa jornada. Mas vamos logo definir o que não é um supervisor de célula, para logo tirar da rota, da nossa jornada, dúvidas que nós possamos ter a respeito dessa figura, né? Muitas pessoas se tornam supervisores de célula somente para ficarem frustradas, porque encararam essa figura do mesmo jeito que o mundo encara um supervisor. Só que o supervisor, geralmente no mundo dos negócios, é alguém que trabalha com metas, é alguém que tem cobrança direta do patrão, da empresa para a qual atua, é alguém que é obrigado a treinar os seus liderados, os seus vendedores, no caso, sem se preocupar com os pormenores. Meta tem que ser alcançada, custe o que custar. Isso não acontece na igreja. Mas se nós encaramos a figura do supervisor dentro da igreja da forma como o mundo a vê, nós que vamos criar células doentias, né? A maioria das pessoas confunde supervisão com consultoria. Consultores no mundo dos negócios são pessoas experientes que dão conselho, dão dicas sábias de venda para médio, curto e longo prazo, para que seja satisfeito o cliente. Consultores nas empresas lá fora têm um papel importante, mas quando o supervisor adota esse modelo, eu vejo dois perigos dentro da igreja. O primeiro perigo é criar dependência. O líder, quando tem alguém que manda nele, ele é forçado a depender da pessoa experiente e raramente quebra essa dependência. Ou seja, no caso da célula, ela vai virar uma célula que estagna,
porque o líder nunca toma decisões, nunca sai para frente, nunca desenvolve, não cresce, porque ele fica dependendo constantemente das escolhas do supervisor. O supervisor, ao contrário, é um ente, um encorajador, com o alvo de capacitar os seus líderes a serem tudo o que Deus quer que eles sejam. Como vimos agora, ele é o intercessor. Através da vontade de Deus, ele intercede pelos santos, pelos líderes, e se preocupa com cada um deles, porque cada líder é uma história, cada líder faz parte de uma família, cada líder tem um percurso, tem algumas capacidades, como a gente já falou aqui. Então, é impossível tratar todos os líderes da mesma forma, coisa que acontece no mundo dos negócios. O segundo perigo é a sobrecarga de informação, que não funciona a longo prazo. Quando trabalhamos numa empresa, o supervisor tem metas e objetivos a ser cumpridos, metas a ser alcançadas. A maioria das vezes são metas financeiras. Então, a informação que ele dá para os líderes são informações ligadas estritamente para a produção, visando o sucesso em vendas. Sucesso que não é pessoal, mas traz vantagem para a sua empresa. Mas essa informação, por ser abrangente de todos os líderes de venda, os vendedores, no caso, quando a gente coloca essa figura dentro do mundo dos negócios, nós estamos criando uma informação que não é adaptada para cada realidade. Então, são informações que ficam estagnadas a longo prazo, porque são metas que têm que ser alcançadas por mês ou a cada 2 meses. E uma célula, por ser um organismo vivo com pessoas dentro, ela precisa de cuidado semanal, precisa de cuidado constante. O líder precisa de saber o que fazer em alguns momentos da sua jornada, que não podem ser colocados como um relatório no final do mês. Então, esses são dois perigos grandes, né, que nós vemos. O objetivo do supervisor é trabalhar com líderes de célula por um período extenso de tempo. Não vamos começar uma jornada hoje para terminar daqui a um mês. Um líder, um supervisor, cuida de um líder, desde que ele abre a célula, até ele multiplicar, até ele ter outros líderes. Então, o supervisor vai acompanhando essa jornada de uma forma mais aberta e, ao mesmo tempo, que lidera com mais pessoas, né? Ensina o seu líder a cuidar de uma célula hoje, depois a cuidar com outros líderes amanhã. Então, é um projeto de longo prazo, né? Outra concepção errada, por exemplo, sobre os supervisores, é considerar uma espécie de administrador intermediário, em que ele faz o meio campo. Ele vai lá, escuta, depois traz o relatório para o pastor, ou seu pastor de congregação, ou supervisor acima, né? E perde completamente a função, né, de ser o cuidador, né, o intercessor dos seus líderes. Muitos supervisores se sentem como se fossem burocratas, né? Acredito que o acento é este, que apenas passam informação a seus líderes, se certificam que está tudo bem e que estejam entregando os relatórios. Ou seja, um sistema estritamente viciado pelo mundo afora, que bate metas, resultados, prazos, e a célula não funciona assim. São feitas por pessoas, então tem sentimentos, tem necessidades envolvidas, tem contradições às vezes, mas são organismos vivos, como já falamos aqui. Então, a imagem desse tipo de imagem de supervisor, como administrador, ele despersonaliza o ministério ou torna uma seção administrativa que lida somente com números. Isso pode chegar a destruir o Ministério de Células. Então, isso não é papel do supervisor. Quando o supervisor se torna um modelo de passar informação e checar fatos, simples, leve e trás, com os líderes de célula, ele estabelece um padrão ruim para os líderes imitarem. Porque o líder vai achar que aquilo amanhã vai ser o seu papel. Porque hoje tem um líder que multiplica a célula. Eu faço parte de uma célula hoje que está em processo de multiplicação. Temos 3 líderes em potencial. Então, a célula vai se multiplicar provavelmente em 3.
né? Mas que ensino nós estaremos passando para os líderes se simplesmente estamos preocupados com números? E aconteceu um fato na nossa igreja, eu estou aqui hoje à noite, em que o supervisor não teve a empatia, né, de fazer uma transição saudável, de colocar em oração esse é um erro que ele cometeu, mas a gente aprende com zeros, então vamos, né, crescendo sobre isso. Mas o grande erro que ele cometeu foi de tratar a célula como se fossem números. Então, 3 vão para cá, 5 vão para lá, 2 vêm para cá, e assim por diante. Só que isso gerou dentro da célula, esse é um fator real. Choros, pessoas chateadas, frustradas. Por quê? Porque a célula foi tratada como uma empresa, como se fosse um deslogamento de unidades ou de materiais. Isso não acontece, isso não pode acontecer. Então, o supervisor não pode, de forma alguma, se tornar um administrador. Tem que ser alguém que tem palpite, que tem sentimentos, alguém que se preocupa com as pessoas que estão dentro. Se tem família, se tem casais, se tem crianças, como é que a Israel está vivendo a questão da multiplicação? Está certo? Está todo mundo sabendo? Está todo mundo consciente? Está todo mundo feliz que vamos alcançar mais vidas? Como é que está o sentimento, os ânimos dentro da célula? Então, o papel do supervisor, que vamos ver na próxima semana, é um papel muito delicado, né? Ele mexe com sentimentos, mexe com pessoas. Outra concepção errada é que o supervisor é um conselheiro, um coach, né? Uma pessoa que os líderes de célula recorrem quando enfrentar problemas. Ou seja, o resto do ano ou das semanas não falam com o supervisor. Isso cria um relacionamento quebrado, quebradiço, que fica aos pedaços, né? Aí, às vezes, o supervisor vai dar um conselho, age como administrador intermediário, como a gente viu agora, nesse caso real que aconteceu na nossa célula. Ele serve como conselheiro em situações de crise, mas esses papéis podem acontecer, podem, mas não são o foco. O foco não é administrar, como se fosse uma planilha com números em cima, com nome de célula e deslogando pessoas. Isso não é o papel do supervisor, né? E também não é para ser usado quando estou precisando. Quando a casa está pegando fogo, aí ligo para o supervisor. O supervisor já está sabendo que tem alguém que está querendo colocar fogo na casa, né? Então, ele já sabe o que está acontecendo porque ele tem um relacionamento constante, contínuo com seus liderados. O supervisor é alguém que ajuda a outra pessoa a cumprir o chamado de Deus para ela. Ele é realmente o intermediário. Ele realmente intermedia entre Deus e os líderes. Por que ter supervisores? Né? Primeiro ponto que vamos analisar hoje. Aproveitamento melhor das pessoas na liderança, com certeza, porque o supervisor permite de diluir o trabalho, né? O melhor aproveitamento dos líderes que estão dentro da igreja, melhor aproveitamento dos pastores, né, que tem também a igreja junto ao pastor geral, diminui a expectativa, ou seja, as pessoas não ficam se frustrando, criando expectativa muito alta sobre um trabalho que tem que ser administrado de alguma forma, tem que ser gerenciado, né? Proteção contra a rebeldia, porque o supervisor está sabendo exatamente o que está acontecendo em cada célula. E não é questão de relatório, é questão de convivência. Ele visita a célula semanalmente, ele sabe o que está acontecendo, ele estreita laços com o seu líder, ele sabe se tem um casal, se tem uma família, se alguém está doente. Ele tem uma visão mais geral, por isso uma supervisão. Ele tem uma visão superior, né, do todo. Ele consegue ver do alto e ter uma imagem do que acontece na sua supervisão, ou seja, no seu conjunto de células. Preservação dos líderes contra esgotamento, por exemplo. Ele sabe o que está acontecendo, vai lá, pode ajudar. Tem dias que o líder precisa de dar um tempo, algum problema enfrentando, o supervisor pode ir lá, gerenciar, administrar a célula por ele, cambiar, trocar um dia com o outro. Ele está ali para dar o apoio constante. E deixar a célula no trilho correto, porque ele tendo uma visão do alto, ele sabe onde a igreja está indo. Qual é a visão da igreja? Qual é a visão da sua igreja?
que vai lutar, vai trabalhar para que a visão seja mantida? É o supervisor, porque ele consegue chegar em cada célula semanalmente, ter o cuidado com os líderes e ele sabe quais são as células que estão em dificuldade, as células que são mais fracas, as que estão desenvolvendo mais. Ele enxerga o que está acontecendo nas que estão multiplicando, o que não está acontecendo em outras. Então, ele consegue interagir e ser realmente a chave que vai dar aquela virada, aquele crescimento, a multiplicação das células que estão dentro, né, dentro da igreja. O segundo ponto é a diferença entre chamado, que é o que nós queremos trazer hoje para vocês, o chamado do supervisor, e o voluntariado. O voluntariado é aquilo que o mundo oferece. Temos vários pontos aqui, né? Enquanto a pessoa é chamada, sente o chamado pastoral, que é o supervisor, nada mais é que um pequeno pastor que cuida de um rebanho um pouco maior, né, de uma célula. Ele é feliz porque ele tem uma oportunidade para ser usado por Deus. Enquanto no voluntariado, no mundo, o supervisor tem a obrigação de fazer o seu papel porque está recebendo um salário para isso. No chamado, quando recebe uma crítica, o supervisor cresce, né? Ele desafia, se coloca em discussão, ele entende que a crítica é para o crescimento dele. Lá fora, a crítica só gera ressentimento. Enquanto no chamado, o supervisor dá o esforço máximo de si para ajudar mais pessoas, para que o reino cresça. Ele tem uma visão do alto que vem de Deus. No mundo, o supervisor faz esforço mínimo, ou o mínimo necessário para conseguir alcançar as metas. Enquanto que tem o chamado de uma responsabilidade com o seu rebanho, no voluntariado, o supervisor só reclama dos vendedores. Tem muita reclamação, não tem um ambiente de trabalho legal. No chamado, o supervisor tem segurança em Deus, porque sabe que no final, como eu sempre digo, o maior interessado é ele. No voluntariado, o supervisor, ele se sente ameaçado pelos outros, que quer tomar o lugar dele. Isso não acontece no reino, né? Cada um tem o seu lugar. E no chamado, o supervisor tem muito interesse em preparo. Ele quer se preparar bem, quer dar o melhor de si, quer estudar, quer se profissionalizar na obra. Enquanto no voluntariado não tem interesse em preparo. Se o cara alcançou um patamar, ele fica lá e está de bom tamanho para ele. Enquanto do lado no chamado, o supervisor ora pela necessidade do seu ministério, no voluntariado, o supervisor não está preocupado com a necessidade de ninguém. A um passo do nariz dele, ele não se preocupa com ninguém. Se ele está bem, que os outros, né, se virem. Enquanto o supervisor tem perseverança em melhorar seu serviço, no voluntariado tem resignação. Enquanto um louva pelas diversidades, então fica contente que tem gente de diferente conteúdo, de diferente história, tem líderes com diferentes capacidades. No voluntariado, o supervisor que está no mundo, ele fica com ciúme de quem possa tomar o lugar dele. Quando tem um chamado, você se preocupa com a resolução de conflitos para preservar a unidade, tanto das células, quanto da supervisão, quanto da igreja. No mundo, tem retração nos conflitos, ou seja, o supervisor não quer saber se tu tem problema, resolve fora daqui. Não está preocupado, porque se o vendedor não vender, ele é demitido e outro vai entrar. Não tem nada a ver com ele. É egoísmo puro, né? Enquanto no chamado, o supervisor usa os seus dons e habilidades adquiridos por meio de Deus e agradece por tê-los, no voluntariado, a preocupação do supervisor é se realizar. Ele estando bem de vida, está tudo bem, né? Então, mais uma visão egoísta. E a grande diferença final é que enquanto o supervisor que está na igreja, cuidando de célula, de líderes, ele está na humilde dependência de Deus, ele sabe que ele é um instrumento usado por Deus para fazer a obra, no voluntariado, ele fica com dificuldade quando está sob pressão. Quando ele é cobrado, ele fica chateado, ele fica nervoso, ele desconta nos outros. Então, tem uma grande diferença, né? Finalizando, o que é um supervisor, o que não é um supervisor, né? Ponto 3, com certeza,
todo mundo aqui vai concordar comigo que a oração é o sustento da célula, né? Eu coloquei aqui 3 versículos bíblicos. 1 Tessalonicenses 1:2, pedindo em favor de vocês em nossas orações. 2 Timóteo 1:3, dia e noite nas minhas orações. E Filemão, sempre que oro, lembro-me de você. São realmente os motivos importantes que formam a figura do supervisor. É alguém que ora dia e noite para os seus líderes. É alguém que, enquanto ora, lembra dos seus líderes. É alguém que pede em favor dos líderes em todos os momentos, em todas as orações. É verdadeiramente uma pessoa voltada para a oração. Faz da oração o seu poder de fogo, faz a oração o seu motivo principal de cuidar dos seus liderados. Então, é uma figura importante dentro da igreja. Diferença ponto 4 entre pastoreio e gerenciamento, mais um ponto. Gerenciamento é a percepção se o líder está cumprindo sua função. É o que o mundo espera. Contrariamente, o supervisor tem mais uma gestão de pastoreio. Ele gera relacionamentos de acompanhamento e discipulado com seus líderes. Acompanhamento pode ser diário, pode ser semanal, pode ser quinzenal, como vamos ver daqui a pouco, e mais estendido na próxima aula de segunda-feira. Temos técnicas, formas de você gerar uma agenda para você acompanhar seus liderados. Palavra-chave, obviamente, é o exemplo. Você tem que ser um exemplo de humildade, um exemplo de oração, um exemplo de relacionamento com Deus, para que os seus liderados queiram ser supervisores, não pela posição, mas porque anseiem amar mais os seus liderados, a sua vez, ou o seu próximo, né? A estrutura segue a ideia da estrutura de Jethro, né? Que todo mundo conhece, mas vamos ver quais são as diferenças, né? Tem uma grande diferença entre igreja com células e igreja em células. Acredito que todo mundo aqui sabe. Vamos somente repetir aqui rapidamente. A diferença da igreja com células é uma igreja que dividiu a sua membresia em pequenas células e colocou um líder dentro delas. Uma igreja em células é uma igreja que tem nas células a sua base, em que as suas células estão preocupadas com a gestão da igreja, com a gestão das tarefas dentro da igreja. As células fazem trabalhos diferenciados dentro da população, dentro do território, dentro do bairro onde atuam, e dentro dos lugares de trabalho onde são abertas. As células que definem o trabalho dentro da igreja, e não o contrário, né? Se é um sistema de apoio, as células dependem da capacidade do líder. Porque o líder fica sobrecarregado porque está tudo nele. Mas se tiver um sistema de apoio e de sustento, que é a figura do supervisor, as células não dependem só do líder. A célula tem um suporte externo, invisível também, às vezes, do supervisor, que cuida do seu líder. E mais, sem estrutura, as células são arbitrárias. Elas acabam estagnando, porque não tem um sistema de cuidado e acompanhamento que parte do pastor geral. Mas assim, cada um é por si. Elas se encontram, os membros não são motivados, o líder vê isso como um fardo, não como uma forma de amar o próximo, e por ter dúvidas que sempre aparecem na nossa vida, e não tem ninguém que ajude a resolvê-las, o líder acaba desistindo. Eu já também participei de uma igreja, que era uma igreja com células, e devo admitir que foi difícil. Foi verdadeiramente difícil manter as células em pé. Elas começaram a fechar uma atrás da outra, porque o líder não tinha nenhum comprometimento, viam aquilo como um fardo. Os membros se sentiam um peso à sua vez, ou seja, parecia que eles estavam obrigando o líder a ter a célula, parece que as pessoas eram obrigadas a se ver, né? Gente reclamando que o dia de célula podia ser um dia que ele podia ficar no sofá, ao invés de ficar perdendo tempo dentro da célula. Olha que visão, né?
Essa é a diferença de igreja com células e igreja em células, né? A estrutura do Jethro é a estrutura que nós tomamos como exemplo, né? Vem da Bíblia, inspiração de Deus, né? E a ideia é que nós tenhamos 10 líderes de células, então cada líder cuida das suas células, um supervisor para trabalhar bem, cuida de 5 líderes de células, então ele tem uma responsabilidade sobre 50 pessoas, né? O pastor de congregação, se existe essa figura, não sei, pode ser outro supervisor, ele cuida de 2 supervisores, então está cuidando de 100 pessoas, né? Abaixo dele tem um cuidado maior. E o pastor geral, que está com uma igreja de 1.000 membros, está cuidando aproximadamente de 10 pastores de congregação. Então, essa é uma ideia, não é uma regra. Então, cada um veja as células, faça um elenco das células que tem na sua igreja, quantos membros estão mais ou menos engajados, quantos líderes. Se houve multiplicação, os supervisores que multiplicaram, vocês estão acompanhando, porque tem várias, né, necessidades. Supervisores, perdão, seus líderes multiplicaram e também estão acompanhando as células que se multiplicaram, eles já têm um papel de supervisor, né? Mas depois, mais na frente, vamos dar também o detalhe do treinamento. Na próxima segunda-feira vamos dar mais informações. Então, espera um pouquinho, né? Mais uma semana e vamos destrinchar mais algumas dúvidas para vocês, né? Mas são formas de manter a igreja mais unida através de um sistema de ajuda e suporte que verdadeiramente vem de Deus. Maurício, Diga, meu amigo. queria só... Minha internet está um pouco instável, não sei se vai sair bem o meu som, mas só destacar, né, que esse é o modelo de Jethro, né, que você mostrou Sim, aí. sim. E cada igreja vai criar o seu próprio sistema, né? Sim, 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 sim. O Ministério Igreja de Células gosta do sistema 5x5. Então, até 5 células tem um supervisor. Até 5 supervisores tem um pastor de congregação, né? E assim vai. Então, Sim, você sim, pode sim. ter até 5 células, pode ser menos, né? Pode Mas ser. para não Tanto eu. Não, sobrecarregar justamente o supervisor, né? io iria spiegare qui l'organogramma, né? A ideia é que um líder que tenha multiplicado uma célula, ele já tenha os requisitos para se tornar um supervisor. No nosso exemplo aqui embaixo, nós temos um supervisor que tem 2 células abaixo dele, ou seja, que teve uma multiplicação, ele tem um contato direto, ele está cuidando, está discipulando os líderes das suas células que multiplicaram. Ele, a sua vez, nessa altura, pode até ter uma célula também, né? E tem supervisor que tem só uma célula abaixo dele, né? Então, isso tudo é proporcional, porque vai de acordo com a convivência, vai de acordo com o crescimento da igreja, não é uma regra, né? Como justamente o pastor Alexandre alertou aqui, ter cinco líderes abaixo, né? Pode ser 2, pode ser 3. Isso que vai definir vai ser o trabalho, porque, por exemplo, nós temos um supervisor aqui da primeira linha, nessa imagem, logo embaixo à sua esquerda, tem um supervisor que tem 2 líderes abaixo. Se um desses 2 líderes faz um trabalho excepcional, trabalho excelente, ele multiplica mais 2 vezes, ele vai estar com mais 2 células abaixo dele. Então, mesmo o supervisor pode ter um supervisor abaixo dele. Ou seja, um dos líderes que multiplicou e que gerou 3 células, 4 células, ele tem as capacidades para se tornar um supervisor. E aí, justo treiná-lo, né, para que ele saiba o que fazer com os líderes que estão abaixo dele, para que ninguém se perca. É um esquema muito bom, é um esquema que está dando frutos, né? Claro, em algum momento nós sentimos que algumas igrejas, só um minuto que está faltando energia aqui. Tem algumas igrejas tenho dificuldade de adaptar essa ferramenta, mas na maioria
essa supervisão, ela entra em média de 1 ou 2 anos e vai funcionando, vai gerando, né, figuras que hoje, por acaso, você não tem, mas que podem ser desenvolvidas com treinamento ao longo de alguns meses e começar a startar, então começar a ter um cuidado. Na verdade, o supervisor nada mais que um líder que já multiplicou e que está cuidando de outros líderes abaixo dele. Então, ele mantém um discípulo ativo com 2 ou 3 pessoas, cada uma delas tem uma célula. Então, ele já é uma figura de supervisor. É alguém que tem um cuidado maior, né? Mais um Queria problema. Mas, só diga-me, amigo. destacar, você pode voltar a imagem? Nessa imagem, ele mostra, né, que pode ter um sistema diverso, né, 2, 3, 4, 5 células, né, por supervisor. Mas aqui na imagem, a gente vê dois exemplos de um supervisor cuidando de um líder. Isso não ocorre, tá? Só no caso desse supervisor ser líder de uma célula. Ele liderou uma célula e multiplicou outra. Então, nesse caso, ele é supervisor de uma, mas é líder de uma célula, tá? É isso sim. Mas um supervisor para uma célula é algo que não existe, porque ele vai fazer o quê? Nada. Ele só cuida de uma célula, não funciona isso. Ele tem que ter pelo menos 2 células para ele supervisionar, né? Mas esse sistema aqui, você considera que esse supervisor que cuida só de um líder é porque ele também cuida de uma célula, que pode acontecer. Um supervisor que cuida de uma célula, mas multiplicou 1, 2 ou 3, e se ele consegue dar conta, né, de liderar uma célula, supervisionar 1, 2 ou 3 células, tudo bem. Tem gente que não consegue, mas tem gente que consegue dar conta disso, né? Então, essa observaçãozinha. Sim, tanto que eu iria dizer, né, completando a informação que tu passou, é que geralmente quando um supervisor está com 4 ou 5 células líderes, no caso, célula abaixo dele, ele passa as semanas visitando as células. Então, ele não consegue ter uma célula dele porque ele está ocupado em cuidar das outras. Então, o papel mais é de cuidador nessa altura. Ele já está com bastante células, e se ele tem uma célula, deixa a célula na mão de um líder que ele prepara para se tornar supervisor da célula que era dele, mais alguma Isso. célula que vai ser adquirida. E também tem um fato importante: algumas igrejas, como por exemplo a igreja onde hoje congrego aqui em Curitiba, os supervisores acabaram adquirindo células que não eram deles porque teve uma divisão das células por tipo, se chama Ministério de Jovens, é o que tem mais Isso. células. Então, precisava de uma pessoa que supervisionasse a célula, foi escolher um casal de jovens, inclusive a esposa do casal é a filha do pastor da igreja, eles estão com 15 células baixas. Então, uma supervisão bem grande. Eles não têm mais células, mas eles cuidam de 15 células, porque já tinha relacionamento, eles eram responsáveis do culto de jovens da igreja, que junta mais de 80 rapazes, jovens, né? Adolescentes. Então, eles se tornaram supervisores de todo esse grupo de células quando foi inserida a supervisão dentro da igreja. Então, quando você insere a supervisão, acabarei manejando algumas células e alguns supervisores viram supervisores de células que não vieram deles, mas vieram da divisão para ter uma organização interna da igreja. Então, as células são Isso. redistribuídas, vamos dizer assim, abaixo das supervisões, abaixo dos Isso. supervisores, né? E para gerenciar para ter uma organização mais fluida dentro da igreja. Então, o cenário Isso, que está aqui é isso, um cenário pintado isso. para ter uma ideia de como pode ser, mas cada igreja vai ter a sua supervisão e o seu jeito de fazer. É muito subjetiva, né? Isso é um acordo, né? Isso é um acerto que é feito, né, com cada célula, com cada líder. Olha, Correto, estamos precisando remanejar por conta de alguma situação, que tudo pode acontecer, né? claro. E aí isso é feito de comum acordo e a pessoa passa a ser acompanhada por outro supervisor. Isso é muito comum de acontecer. Sim, sim, E o porque supervisor, sim, diga. não, sim, porque quando você instala uma supervisão na igreja, você tem uma situação de que não tem ninguém cuidando de ninguém às vezes. Isso, isso. Então, em algum momento tem que ter.
tem que ter uma gestão e alguém tem que começar a entrar na gestão. Então, é fácil ter um líder cujo supervisor não gerou ele. Isso Uhum. é normal, né? Mas que tem afinidade, tem simpatia, tem Isso, facilidade de relacionamento, então é fácil gerenciar. isso. Agora, também a figura do supervisor é aquela pessoa que está, na medida do possível, né, que ele esteja livre de liderar uma Sim, célula. A gente sabe que na situação ideal nem sempre vai acontecer, mas se ele estiver livre, isso é ótimo. Por quê? Porque ele vai ter tempo para visitar as células. Uma situação ou outra, o líder vai deixar a liderança, ele vai ter que ir lá liderar aquela célula por um tempo. Então, essas exatamente. coisas acontecem, então ele tem que ter essa disponibilidade e também tem que ser um grande treinador de líderes, porque toda hora vai precisar de um líder para pensar na multiplicação, um líder que está esgotado, que vai querer dar um tempo de liderar. Acontece essas coisas. Um líder que viajou, que foi embora. Então, o supervisor é esse coringa aí, né, que está disponível, coringa no bom sentido, que aquele filme é terrível, né? Não, Mas essa pessoa é a essa carta palavra é coringa, horrível. né? Aquela carta do baralho coringa, né? Que se adapta, né, às necessidades, uma pessoa É o meio de experiente, campo, vai. relacional. É isso. Então, se precisa dele para liderar uma nova célula, ele vai lá, ele estimula, ele pega aquela célula que está fraquinha e ele ajuda a levantar e prepara outro líder. Então, essa pessoa que ele tem que ter essa versatilidade, né, e essa disponibilidade de adaptação, né, para as necessidades das células que estão debaixo da condução dele, né? Com certeza. Então, se esse é o problema, é o problema da atrofia, né? Se a supervisão não for atraente e constante, porque é constante o cuidado, as células vão se desviar da visão. Como acabou de falar Alexandre, ele tem que ter esse jogo de cintura, saber o que está acontecendo em cada uma. Então, é, ele tem que ter um cuidado constante, né? Como dizer, no exemplo de Neemias, as pessoas perdem a visão a cada 26 dias, se não forem mantidas no caminho. Isso é o exemplo de Neemias. O nosso exemplo que estamos fazendo aqui é um cuidado que é semanal, né? Qual é o desafio do supervisor hoje? Manter os propósitos básicos da célula, que são o encontro com Cristo, presença, poder, propósito e o evangelismo. O evangelismo que leva à multiplicação. Então, esse é o desafio, ter esse jogo de cintura que permita manter tanto o evangelismo na célula, quanto o relacionamento com Cristo, para que ninguém se perca, né? Dicas operacionais para ser um supervisor, ele tem que ter atuação sobre 2 a 5 células, sugerindo 2 encontros semanais, um com a célula e uma com a célula da liderança, né? Então, com os líderes de célula. E uma mensal com o pastor da congregação e os seus líderes. Ele tem que participar da reunião mensal de liderança. Tem que ser ativo. Não pode ser um supervisor descomprometido. Tem um tempo informal de pastoreio com seus líderes, ter experimentado a célula como membro, ter liderado uma célula bem-sucedida. São as características do perfil de um supervisor. Ter passado por pelo menos uma multiplicação, ter levado pelo menos uma pessoa, pelo menos disso, espero que muito mais, uma pessoa a Cristo, né? Então ele deve ter um perfil de alguém que já passou por tudo isso para poder ajudar alguém a fazer o mesmo. Sempre, nós costumamos sempre dizer que a gente só dá o que tem. E a gente tem que receber para depois dar. Então, a gente primeiro aprende a fazer tudo isso para depois dar para os outros, né? Quais são as funções? Visita regular às células, eu sugiro toda semana. Os relatórios fazem parte aí do supervisor, mas não são relatórios como o mundo lá fora os entende. São mais relatórios sobre o pessoal que está nas células, os perfis, casos específicos que têm que ser acompanhados, casos de conversão, casos, casais, por exemplo, que estão enfrentando problemas, pessoas específicas da célula, pessoas difíceis, célula de crianças, por exemplo. Esses relatórios, na verdade, são mais fichas que você tem para saber mais ou menos como é que estão indo as células, né? Não são motivo de
questionamentos. Acompanha e fortalece os pontos fortes do líder, né? Então, identifica os pontos fortes, ajuda. Identifica e invista num auxiliar de supervisor. Ou seja, entre os seus líderes, ele vê quem é o potencial para ser seu auxiliar, para amanhã ser um supervisor. Da mesma forma que o líder busca o seu auxiliar, como nós ensinamos na semana passada, na aula número 7 de buscar a sua equipe CERN, o supervisor vai fazer a mesma coisa, ele vai procurar o seu auxiliar dentro dos líderes de célula. Ele tem que verificar os relacionamentos de prestação de conta nas células. Ou seja, está acontecendo? O líder está tendo prestação de conta dentro da célula? Como é que está o relacionamento dentro da célula? O que está acontecendo? Ele tem que saber as coisas, né? Ajudar novas células a se tornarem bem-sucedidas. Como falamos aqui, está estagnando, está um pouco fraca, tem algum problema interno, ele vai lá e resolve. Ajuda a resolver. Ele gasta uma parte importante do tempo e de sua energia no treinamento e no acompanhamento de seus supervisores, porque ele tem que ser duplicado. Ele não pode continuar sempre ele. Então, ele tem que ter colaboradores, como nós falamos a semana passada, montar uma equipe CERN de pelo menos 3 a 4 supervisores para multiplicar o trabalho. E agora vamos à nossa conversa. Terminamos às 9 horas pontualmente. Vamos abrir nossas salas. As perguntas que fazemos aqui hoje. O que chamou a sua atenção até aqui no trabalho do supervisor? E como equilibrar as questões de gerenciamento e pastoreio na supervisão? Vamos parar com a divisão aqui, né? Vamos entrar, vamos abrir nossas salas. Somos 6, 10, 13 pessoas. Vamos fazer uma de 6 e uma de 7. Pode ser? Vamos bater papo sobre essas perguntas de hoje. Seis. Certo. E eu vou. Cadê meu amigo? Cadê o Alexandre? Isso, garoto. Olá, alô, tudo bem aí? Alguém quer comentar sobre as perguntas? Alguém viu alguma coisa na supervisão? Oi, Paula e Marcela. Consegue falar? Consegue abrir o microfone? Dona Neuza, Anivaldaí, Poliana, novamente juntos hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a supervisão? Alguma coisa que não foi clara durante a aula? Boa noite a todos. Boa noite, Poliana. Então, irmão Maurício, eu vi que o supervisor, para ser um supervisor de célula, ele tem que ter um tempo aí, né? Como ele tem que ter passado por uma célula, ele tem que ter discipulado pessoas. Então, isso aí eu achei muito interessante, porque eu nunca imaginei que seria toda essa etapa, né? Para ser um supervisor de célula. E isso hoje me abriu muito a mente.
Que bom, fico contente. Deixa eu responder aqui ao Paulo e Marcela que não estão podendo abrir o som. Nivaldaí, quer comentar alguma coisa, irmão? Não está claro para mim. A importância da supervisão, né? Já tinha ouvido falar desse conceito? Sim, já sim. Já tinha visto esse material, já. Hum. Já leu o livro também? Não sei se todo, né? Mas já li o livro. Ele é muito interessante, ele traz muito desafio, né? E se ler o livro, com certeza vai encontrar muita informação na próxima aula, né? Porque a próxima aula foi montada sobre os 6 capítulos principais, né? 7, na verdade, da aula. E então, tentando enxugar, senão vai dar 2 horas e meia de aula, que é muita coisa. É, ok. Talvez no sentido de algum material sobre igreja com células e em células, né? Sim, é Que, uma grande você diferença. falou sobre, mas não sei se você tem algum material que está anexado a esse conteúdo. Hum. Não, hoje não. Mas podemos procurar, vou até falar com o pastor Alexandre, né? Que ele tem bastante material. E, É, porque é e bem é bem sutil a interessante. diferença, né? É fundamental. A igreja em células, é, fundamentalmente, a igreja é formada pelas células. A igreja não é dividida nas células. Na nossa igreja, por exemplo, rapidamente aqui, toda semana uma célula cuida da recepção da igreja. Outra semana, a mesma célula, na semana seguinte, no mês seguinte, de acordo com a escala, ela pode cuidar do lanche, né, no final do culto. Ou uma célula pode cuidar do louvor da igreja, entendeu? Sim. Outra célula Aham. cuida da ação social. Então, as células dividem a responsabilidade das tarefas da igreja. A igreja vive porque cada célula tem o seu papel, entendeu? Uhum. E quando se trata de, quando a gente aplica isso na supervisão, nós chegamos a ter, a alcançar muito mais vidas, porque, por exemplo, eu participei de um desafio de supervisões, né, na Maranata, lá em São Luís, no Maranhão, e cada supervisão tinha a obrigação, a tarefa, o desafio de preparar o culto inteiro. Foi um sucesso, que se criou uma competição saudável entre as células, cada uma fez um culto maravilhoso. Eu sou vivenciando isso. E cada supervisão tinha suas camisetas, e aí chamou um cantor, outra fez uma peça teatral. A última chegou até a transformar a igreja num templo de Jerusalém. Tinha ovelha fora da igreja, com curral, tinha vendedor de pomba dentro da igreja, imitando. Teve a peça teatral que Jesus veio que derrubou os cambistas, né? Gente, foi maravilhoso. Um trabalho que somente a supervisão de células juntas podia fazer, entendeu? Então, Uhum. assim, você alcança vidas de uma forma completamente diferente. Uhum. Você não é membro da igreja, você é membro da célula. A sua célula compõe o tijolo espiritual dentro da igreja. E o Sim, supervisor cuida disso, é um papel maravilhoso. muito bom. Mas alguma pergunta, irmãos? Eu tenho uma pergunta, irmão. Por favor. Assim, um supervisor
de célula, ele tem que ser membro como é que eu vou falar? Ele pode, tipo assim, ser supervisor de outra célula, de outra denominação? Não, geralmente não, porque assim, o supervisor é uma figura que já existe na igreja, geralmente é um líder que multiplicou, então é alguém que já está acostumado a ter célula, é alguém que está acostumado a cuidar dos seus liderados, dos seus auxiliares, com os quais ele tem um discipulado, e é alguém que entendeu como cuidar de pessoas dentro da sua célula. Então, quando ele multiplica, ele permanece, continua tendo relacionamento com as novas células que saíram da dele. Entendeu? Então, é um cuidado que praticamente se estende, na verdade. Então, vamos dizer, você, Poliana, hoje você é líder de célula. Aí você tem Maria e Francisco, que são dois novos líderes que vão multiplicar. Cada um vai ter uma célula. Então, você se torna supervisora, porque você vai ter alguém na sua célula que vai cuidar da sua célula, que você não tem como, né? A Francisca e o outro irmão vão ter as células deles. Então, você gera uma pequena comunidade composta por 3 células e que você cuida dos seus líderes de uma forma de um cuidado tão especial, tão único, acredito que é essa palavra que posso usar hoje, que essa pequena comunidade cresce. É como se você tivesse uma microigreja que está cuidando. Entendeu? Então, necessariamente alguém dentro da igreja, não é alguém que vem de fora. Até porque alguém que vem de fora não seria reconhecido, não teria moral para falar nada, entendeu? Ele não vivenciou nada. Então, é uma consequência natural de um pastoreio feito dentro da célula, que frutificou, multiplicou e criou várias células, duas, no mínimo duas, né? 3, às vezes. E nós temos aqui uma célula que tem 30 pessoas, estão multiplicando. Então, vai dar 5 células ali. O casal que vai multiplicar vai se tornar supervisor automaticamente. Respondi a pergunta? Ah, sim, respondeu, entendi sim. Obrigada. Nada. O que foi de Paulo e Marcelo, o que foi abordado hoje sobre a importância das células foi aprendido. Ah, que bom! Fico contente. Esse é só uma palhinha, viu? Não perca a aula de segunda-feira que vem, que tem mais, tem bem mais. Porque hoje identificamos a figura supervisor. Na aula que vem, vamos ver o que o supervisor faz mesmo no dia a dia, né? Então, vai ser uma experiência boa. Dona Neuza, alguma palavra, alguma dúvida? Está tudo claro? Eu gostei muito. Eu gostaria de ter tido um supervisor comigo quando Olha eu só. tinha. Então, Iria a senhora ajudar já em teve muito. supervisor, é isso? Não, eu não tive, nunca tive, assim, supervisor. Eu era Entendi. líder de célula, Sim. mas eu não tinha, assim, orientação. Isso foi há muito tempo atrás mesmo. Não é a minha realidade atual. Entendi. Teria sido muito bom Mas mesmo. a nossa intenção, através dessas informações de hoje, através do curso todo, é justamente dar um fôlego de vida novo dentro das igrejas, né? Permitir que as células tenham uma visão diferente, né? Às vezes é uma visão que já estava inato, né? Mas que não tinha nome, talvez. E às vezes formas de liderar com alguma coisa que a gente está tão acostumado que acaba não conseguindo enxergar mais nada além do nariz, literalmente. Acha que é só aquilo, né? E a gente hoje está trazendo para vocês novas formas
de administrar o tempo da célula, de administrar as células na igreja, a liderança na igreja, para que ela dê fruto. Então, falta mais 2 minutinhos. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, a gente vamos voltar na sala principal. Tá bom? Só aqui com vocês. Todo mundo já conhecia o livro, além do irmão Nivaldaí? Já tinha ouvido falar desse livro? Eu não conhecia, não. Eu também não. Eu aconselho, hoje que está distribuindo é o MIC, né? O Ministério de Células, aqui de Curitiba. O Jogo com Skate é famoso porque ele tem um trabalho muito forte com células, né? E ele criou essa ferramenta, não sei se estou conseguindo mostrar para você, ele está passando aqui. Tá, depois tem imagem no último slide de hoje, tem a imagem. E ele fez um trabalho muito forte com células dos Estados Unidos, né? Ele vem, mas traz para cá uma visão completamente nova de gestão de células, por vivência pessoal, por sinal. Ele conta no livro, conta histórias verdadeiras sobre a supervisão, que são inspiradoras, né? Claro, a gente não podia colocar tudo o livro dentro do nosso curso, mas eu espero que essas palhinhas que estamos dando hoje, segunda-feira que vem, despertem vocês, né? A ideia de colocar em prática, né? A supervisão de células. Vamos voltar na nossa sala principal. Tudo bem? Estamos voltando, né? Vamos esperar o resto do pessoal chegar. Vamos dar continuidade ao termino da nossa aula de hoje. Pessoal chegando. E retornamos. Foi muito rápido, 15 minutos. Mas Não deu eu para muita devo coisa. selecionar, devo dividir esses pastores. É que o pastor gosta de conversar. Eu gostei, podemos os pastores juntos. A próxima semana divido Você diferente. colocou quase todos comigo, só faltou o pastor Nivaldaí, se eu não me engano. No Tava mais, comigo. todos estavam comigo. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Depois a gente tira nossas conclusões no finalzinho. Isso. Vamos fazer uma reflexão aqui de uma história verdadeira, né? Esse sabor sinal está dentro do livro, né? Comentada dentro do livro. Um supervisor de célula em Uganda, né? Uma história verdadeira. De acordo com o relato biográfico do supervisor, ele disse que se tornou líder de célula em setembro de 1997.
O lugar onde eu morava, diz ele, estava envolvido, era cheio de feitiçaria e pobreza. Eu estava desanimado e frequentemente pensava em deixar a célula. O Espírito Santo me tocou quanto a certas ações que deveriam ser tomadas, todas ações espirituais e de oração. Sempre que estamos numa batalha, né, dificuldade, se ela não está crescendo, podemos não enxergar isso, mas existe uma luta, né, invisível, mas que impede a nossa célula de crescer, ou a nossa mente de crescer também, né? Ele continua dizendo aqui: inicie uma ação de oração em minha célula. Então, ele não orou sozinho, que acabou crescendo para uma supervisão de 5 células. Continuei a orar, e minha supervisão se tornou uma área, 25 células, e então 2 áreas, 50 células. O Senhor fez tudo. As células crescendo de 3 para 30 células em 2 anos. Entende o poder da supervisão? O poder da oração aplicada à supervisão? Quando os poderes do ar são quebrados, a luz de Deus brilha de modo magnífico, trazendo cura e redenção a todos os feridos e desamparados. Isso é uma história verdadeira, né? Realmente uma reflexão, né? Às vezes eu me questiono se na nossa célula nós não estamos orando o suficiente. Eu me coloco primeiro. Vamos ler uma ilustração hoje sobre o que é liderança, um papo entre pai e filho, né? Para quem quiser acompanhar um pouquinho, o filho é escrito em branco e o papo do pai é escrito em amarelo, tá bom? Então, a história é essa. Pai, o que é liderança? Como é que se escreve? Lider. Ah, sim, liderança. Entendi outra coisa. Liderança é. Espera um Maurício, momento. Maurício, Diga, Maurício, que quer tal a fazer gente comigo? fazer? Vamos fazer junto. Vamos. Tu vai ser o pai, tu tem cara de pai, eu tenho cara do filho. Sou mais Obrigado. novo. Obrigado. Tá, Obrigado. eu sou o branquinho, vamos lá, eu sou o Vai. filho. Vamos lá. Pai, o que é liderança? Como é que se escreve? Lider. Ah, sim, liderança. Entendi outra coisa. Liderança é. Espera um momento. Liderança é aquilo que o líder faz, entendeu? Acho que sim, quer dizer, mais ou menos. O senhor disse, mas não explicou. Agora que eu fiquei confuso, foi eu. Veja bem, é como se eu tivesse perguntado o que é motorista, e o senhor tivesse dito que motorista é. Isto é? Não, pai, não precisa responder. Eu só estou tentando dar um exemplo para explicar por que não entendi a sua resposta, compreendeu? Acho que não. Tudo bem, tudo bem. Liderança é aquilo que o líder faz. Legal, mas o que é que o líder faz, afinal? Lidera, filho. Isso é óbvio, pai. O líder lidera, o motorista dirige, o empresário explora, o gerente. O quê? Que foi? Isso que você disse que empresário faz. Deixa para lá. Eu já sei que liderança é aquilo que o líder faz. O que eu não sei o que é que o líder faz sendo líder. Simples. O líder exerce um papel de liderança. E que papel é esse? Eu lá sei. O senhor não é dono da empresa. Sou, mas isso não significa que eu seja líder. Ou significa? Então, o senhor não é um líder? Por que você não pergunta aos meus próprios funcionários Eu já perguntei. o que eles disseram? Disseram que o senhor não é bem aquilo que eles poderiam chamar de líder. E eles disseram por que não me consideram líder? Disseram que o líder é alguém capaz de influenciar outras pessoas, dotado de habilidades de comunicação, empatia e senso de justiça, além de focado em resultados. Para eles, um líder deve servir de exemplo para os subordinados, um bom ouvinte e, acima de tudo, ser ético, honesto E fala. e que saiba reconhecer o valor das pessoas que trabalham com ele. É isso.
Ou seja, quer que eu não explore os funcionários, certo? Pai, ninguém disse isso. Está vendo? Lá vem você de novo esse negócio de exploração. É o senhor que está falando. Filho, de uma coisa você nunca poderá me acusar. Eu sempre fui sincero com você. Fui ou não fui? Não, Como não? Quando você quis trabalhar aqui na empresa, eu avisei que não seria fácil. Avisei ou não avisei? não. E não fui eu que quis trabalhar aqui. O senhor é que insistiu. Está bem. Isso não importa agora. Só quero que você me diga uma coisa, mas com toda sinceridade, ok? O quê? O que eu preciso fazer para ser um líder de verdade? Ah, primeiro que o senhor me diga o que é liderança. Ponto. Boa. Então, não é fácil não. Às vezes a gente acha que sabe o que é liderança, sabe o que é líder, mas não sabe, né? Pois aqui tem a nossa dica de livro de hoje, o livro que foi a parte principal, né? De onde extraímos esta aula. E como eu já disse, prepare-se porque semana que vem tem mais, muito mais. Prepare papel e caneta para fazer perguntas, né? E o livro, de exemplo, é o jogo com Skate, né? Sanskar é bem on. Você pode ser um coach, né? Como ajudar líderes a desenvolver igrejas saudáveis por meio de coaching. Mas esse coaching não é aquele coaching de consulta que a gente falou no começo da aula, não, viu? É o coaching de almas, coaching de vida, De treinamento treinamento de mesmo. vidas, né? E esse Exato. material a gente trabalha profundamente no outro curso online que a gente tem, né, de mentoria e discipulado, né? Então, Sim, quem ainda não fez, tiver interesse, converse com a gente. Nós tem temos esse até o curso curso de, gravado. tem até o curso de supervisor de célula, né? Que já temos pronto, né? A gente vai até pensar se dá esse curso. Vamos ver, de acordo com a demanda, Uhum, tá bom? isso. E a ferramenta de hoje é essa, a dinâmica da comunhão, né? E adaptado, né? Porque a gente tenta sempre adaptar as ferramentas, né, para o nosso curso. E tem 4 pontos fundamentais aqui. Primeiro, eu coloquei seu nome na folha, né? E leia todas as características que estão aqui. Acolhedor, agradável, alegre, asseado, ativo, controlado, bom filho, bom pai, bondoso, enfim. Eles estão em ordem alfabética, né, para Esse é onde é facilitar, né? alfabética. Escolha 5 características que melhor descrevem você. Então, marque à frente de cada característica que você se identifica com um traço como este, que é uma careta num sorrisinho, uma coisa que você está gostando, que você acha que é. É tipo um tracinho assim, porque pode Sim, ser que ele repita, né, na outra etapa da dinâmica, que sim, mais pessoas escrevam. Então, você marca um traço, né? sim, é interessante. Esse era o símbolo do sorriso, quando antigamente não tinha o WhatsApp, não tinha as caretas, né? Então, e o tempo de Na interação? verdade, não é o Se sorriso. tu Acho virar que para a esquerda, se tu virar a cabeça, é uma pessoa que tem 2 olhos e o sorriso da boca. mas na verdade, acho que você mexeu na dinâmica. É só o traço mesmo. É só um traço. Não, meu amigo. Não é o Mas enfim, sorriso. Eu vou ajustar na ferramenta que vai ser entregue, tá? tá É bom só um então. porque pode ter vários tracinhos e Sim, sim. outras pessoas na hora da interação, tá? É só um tracinho mesmo. Ah, tá. E cada um escolhe um traço, então. É só um traço. Pode ser Então, um xizinho também, claro. Se quiser fazer um xizinho, faz, e outros fazem um xizinho nesse espaço aí livre, junto né? na sua Mas o traço célula, é interessante né? porque você pode colocar assim, ter mais espaço, né? É interessante usar Como também é, canetas como coloridas, seria a né? interação? Não entendi a interação. Como seria a Ele interação vai, é, ele vai nessa ferramenta? explicar, que seria a última etapa. Então, o tempo de interação, você marca 5 características de seus amigos. E aí vocês descobrem qual é o perfil de cada um, na verdade. Tem o cara que vai ser romântico, ele é intercessor, ele é econômico, ele é bondoso, ele é sociável. Aí vai ter a pessoa que é trabalhador, é modesto, também é romântico, né? E você vão É, descobrindo os perfis dos membros da sua célula. essa dinâmica é a seguinte: você pode usar tanto numa célula como também no encontro de líderes, Claro. ou com toda a igreja, né? Dependendo do número, né? Mas você pode, a gente vai entregar, né, uma folha para cada um na ferramenta, né, um documento de Word ou PDF, vocês vão receber, e aí cada um primeiro faz a sua
própria avaliação. Coloca seu nome, né, na sua folha e marca, né, 5 características suas que você acha que são as mais, digamos assim, mais proeminentes na sua vida. Depois de cada um preencher a sua, há o momento da interação. Você deixa um tempo livre, pode ser 10, 15, 20 minutos ou até mais, e você diz para cada um ir atrás das pessoas com quem ela convive, claro, né? Porque essas é que elas vão saber falar dela, né? E você vai interagir com outras pessoas, ou seja, você tanto vai pedir para pessoas anotarem para você, sobre você, no seu papel. Então, digamos, eu vou até Maurício. Maurício, anota aqui no meu papel 5 características que você considera em mim. Então, ele vai anotar os mesmos 5 traços, aonde ele quiser, em qualquer lugar, inclusive lugares que eu já marquei de mim mesmo, ou que outros já tenham marcado. Então, eu vou atrás de pessoas que possam marcar 5 características que eles acham de mim. Naturalmente, eu vou atrás de pessoas que me conhecem, né? E aí eu vou procurar o máximo de pessoas que eu quiser e o tempo permitir para preencher, marcar o traço de 5 características minhas. E isso vai acontecer com todo mundo. E Maurício também vai atrás de pessoas. Então, ele vai atrás de mim. Se eu sou uma pessoa próxima a ele, ele vai querer que eu também preencha. Eu vou lá e preencho as dele, né? Que eu considero, sim, características. E depois disso, depois desse tempo, cada um vai olhar o seu papel e vai ver várias marcações. Então, ele vai perceber quais são as que mais foram pontuadas. E assim ele também vai perceber como é que as pessoas enxergam ele. Então, isso é legal, porque a gente vai, né, se conhecer mais na interação. Como é que as pessoas nos veem, como eu me vejo e como os outros me veem. Então, e depois a gente faz um tempo de conversa. O que é que você achou da dinâmica? O que é que chamou a tua atenção nas respostas, tá? Então, essa é uma dinâmica que eu uso muito nas igrejas. Aonde eu vou, eu uso muito em treinamento, e você pode usar na célula, né? Ou no encontro de supervisão, ou até no encontro com teus líderes da supervisão da tua célula, né? Mas ela é muito boa porque ela é também uma dinâmica de encorajamento, porque nessa dinâmica só tem características boas. É claro que a gente sabe que ninguém é perfeito, né? Também temos características não tão boas. Mas nessa dinâmica específica só tem característica boa. Então, ela vai ser uma dinâmica de encorajamento, porque, claro, a gente deve trabalhar especialmente encorajando os pontos fortes de cada um. Isso não quer dizer que a gente não vai estar ali à disposição para ajudar as pessoas em tratar dos pontos vulneráveis ou de dificuldade. Claro que a gente também está ali para isso, mas especialmente para fortalecer as pessoas em seus pontos fortes, né? Quem é que quer ser trabalhado só em pontos negativos? Isso não existe. Um bom supervisor e um bom líder, Verdade. ele está ali para encorajar os pontos fortes e manter a chama acesa dos pontos fortes daquelas pessoas que estão sobre nossa liderança, né? Então, é uma ótima dinâmica para vocês usarem. Mas só corrigindo, não é uma carinha, tá? É Não, só um traço mesmo. eu vi, mudou, enfim, depois ajeito, fica A tranquilo. gente ajusta, a gente ajusta. Depois ajeito. Entenderam bem? Entenderam a dinâmica? Qualquer coisa, né, dessas igrejas aqui do Maranhão, eu vou lá fazer. Vocês me chamam que eu vou lá fazer pessoalmente. Esse vídeo eu teria até gostado de ter passado ao vivo, né? Mas é um vídeo muito inspirador sobre a supervisão. Foram baseados nos aves, né? Na forma que elas trabalham em conjuntos sempre, e que mesmo em alguns momentos em que você pode sentir só, mas é só começar a voar que as outras aves vão estar junto com vocês. Então, é um vídeo que eu sugiro, é bem curto, não é grande, mas é um vídeo muito inspirador sobre a união e sobre o trabalho em equipe. Muito bom, muito bom. Essa era a nossa aula de hoje, né? Vamos parar a nossa gravação aqui. Obrigado pela participação. Obrigado, queridos.